Bom, lá do comecinho, assim, e assim eu já quero colocar a importância do autoexame, da gente se observar, se cuidar, se conhecer, e isso já começa sendo se amar, que é o mais importante pra gente, que o mais a gente precisa aprender com isso tudo. Eu observei uma diferença nas minhas mamas, como se eu fosse menstruar. Mas eu pensei, bom, se isso deve ser alguma coisa hormonal, alguma mudança que acontece com a idade e tal, né? Mas eu vou no médico até o final da semana se isso não mudar. E aí aconteceu que eu tava no banho e observei minha mama um grande endurecimento de um lado. Eu pensei, bom, isso não é normal e já marquei médico, né? Então vamos ver já o que é. Eu fiz, então, uma mamografia e uma eco mamária, e o médico me perguntou que dia é a tua consulta. Eu disse na terça, isso era na sexta-feira. E aí ele me disse assim, eu posso te entregar esses exames na segunda? Por que, doutor? Porque eu preciso ver isso melhor, eu quero ver isso mais de perto. Eu quero analisar bem, com calma. E aí, nesse momento, renasce toda a esperança que a gente perdeu na vida com o passar dos anos, com as decepções, com tudo que a gente teve. A esperança renasce na gente, porque a gente quer que não seja aquilo, né? Então, levei o exame ao médico, ele pediu a biópsia e ele disse que sim, que provavelmente, então, se trataria de um tumor maligno que eu teria que procurar, então, né? Oncologista, mastologista e tal. Em 2012, eu tava indo dormir um dia qualquer e eu resolvi fazer o autoexame. E não, sem pretensão nenhuma, não era um hábito que eu tinha, nada. E aí eu fiz o autoexame e senti um nódulo na minha mama direita. Por eu ser jovem, ninguém pensava que era nada, inclusive eu não pensava que era um fibroadenoma e tal. Aí o tamanho era relativamente grande, talvez teria que fazer cirurgia mesmo não sendo nada. Enfim, aí a gente foi fazendo exames. Junho, eu descobri que era mesmo, que era câncer de mama, né? Aí ninguém acreditava, nem eu, nem médico, nem ninguém. E o que eu mais tinha medo em si não era da cirurgia, não era do câncer em si. O que eu mais tinha medo era do tratamento, porque eu estudava farmácia, eu sabia como que eram as quimioterapias, tinha acabado de visitar a oncologia, tipo, toda a situação assim desfavorável para eu acreditar que seria tranquilo, né? E eu no último semestre da faculdade. Em janeiro desse ano eu tinha decidido que eu queria viajar para a Europa, então eu comecei a me organizar, procurar passagem e tudo mais. E depois que eu já tinha comprado tudo, fiz reserva dos hotéis, dos albergues que eu ia ficar, passagem de trem, avião. Daí eu fui fazer meu check-up médico lá, simplesmente porque eu tenho plano de saúde. Se não tivesse plano de saúde, eu nem ia gastar dinheiro em check-up. E daí, quando estava fazendo a ecografia, o médico responsável lá olhou e disse que parecia que eu tinha um tumor no rim. Daí pediu para eu fazer uma tomografia. Eu fui fazer e realmente é uma massa sólida lá, que não sabiam ainda dizer se era benigno ou maligno o tumor, mas todos os médicos ficaram no consenso que era melhor fazer a cirurgia do que ficar esperando. Eu até perguntei se podia fazer biópsia ou não, eles falaram que pelo tamanho não era seguro porque se fizesse um furo para tirar biópsia, aquilo podia se espalhar pelo corpo e podia se tornar uma coisa muito pior. Então, fiz a cirurgia, até que foi tranquilo, porque foi tudo em cima da hora, não deu tempo eu muito de sentir alguma coisa, de me sentir mal, me sentir bem, daquilo tudo ali. E foi bom porque
Era já um tumor de 4 centímetros grande, mas ele não tinha se espalhado nem nada, era um tumor maligno no final. Só que eu tive sorte que como eu peguei cedo ali, não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio, não precisei fazer nada muito agressivo em cima disso. A sociedade é preconceituosa. Então, assim, ó, tranquilamente, se eu estivesse usando uma peruca, eu nem falo lenço, porque o lenço ainda chama atenção, mas se eu estivesse usando uma peruca, não ia olhar com pena. Então, assim, a sociedade é preconceituosa. Então, eu fiz essa experiência de ficar careca, de assumir a careca justamente para isso, para olhar para as pessoas, gente, eu tô sem cabelo, mas eu tô feliz porque eu estou numa época que eu tenho como me tratar. Isso é se amar, é se tratar, é buscar ajuda, é buscar informação. É esse o objetivo, é isso que a gente tem que fazer. Em nenhum momento ficar em casa chorando, se lamentando. Isso não vai resolver. Vamos à luta, vamos ver o que a gente pode fazer. É ter qualidade de vida durante o tratamento. Isso que importa. Porque assim, ó, ninguém sabe o tempo que a gente tem. E daí, assim, ó, a sensação que eu tive quando eu cortei foi de alívio, porque era muito pior ver aquele cabelo cair, aquela situação toda ali, todo mundo sofrendo junto, porque era algo que me preocupava, né? Daí eu cortei o cabelo, daí eu tinha um pouco de receio, no dia seguinte eu tinha que trabalhar, daí eu pensava, as pessoas vão ficar me olhando, eu vou usar lenço, o que eu vou fazer, eu vou usar peruca, só que eu nunca gostei daquela sensação de tipo assim, ó, ai, será que é peruca? Sabe, tipo assim, ai, será que ela tá careca? Nunca gostei disso. Daí eu pensava assim, não, então eu vou assumir de vez. Só que eu não saía careca, não mostrava careca pra ninguém, assim. Tipo, só em casa, sabe? Bom, o único medo que eu tive era de falar pra minha mãe. Porque eu sou mãe. Então eu ficava imaginando a dor que ela sentiria, né? Uma pessoa idosa. Aí isso é diferente, né? E aí, eu falei pra eles que eu tava fazendo alguns exames e que provavelmente seria, né? E eles tiveram uma reação totalmente oposta ao que eu imaginei. Então daí eu já comecei a ter a força que eu precisava, né, da família dos meus pais. Assim, eu só tive uma escolha. A gente pode escolher as coisas, né? Eu tinha uma escolha que era viver, eu não tinha outra escolha. E por mim, e principalmente pelos meus filhos, os filhos são âncoras, assim, são o que a gente tem de mais precioso na vida e eu não ia deixar eles sem mãe, eu não ia deixar eles vendo eu sofrer. Então, quando eu contei pro Rafael, meu filho mais velho, ele tem 22 anos, tinha 20, ele disse, mãe, o que importa disso tudo não é a doença, não é o tratamento que tu vai fazer. O importante é o que vai vir com isso, que tu vai crescer com isso. Aí, nossa, me deu mais uma super força, assim. E quando eu contei pro Pedro, meu filho mais novo, ele tinha 13 na época, uma idade complicadinha assim, ele disse, mãe, isso é grave? Eu disse, é sério, filho, a mãe vai ter que fazer vários tratamentos bem difíceis e tal, por um tempo. Mãe, vai dar tudo certo, mas eu não quero te ver careca. E eu não quero te ver passando mal das químios, porque a mãe de um colega dele estava fazendo químio. Bom, quando eu cortei o cabelo, foi super tranquilo, porque eu aprendi que para tudo a gente tem que ter um jeito na vida para levar. Seja qual for o problema que tu tiver, o desafio que tu tiver, acha um jeito. Acha um jeito para passar por isso. E aí eu cheguei em casa, meu filho chegou em casa e disse, olha só, não tem mais cabelo, tu quer ver? Claro que eu quero, mãe. E aí eu tirei e disse, mãe, tu tá linda. Ele já tirou uma foto na hora e postou, e essa foto, assim, 1 hora tinha 800 curtidas e foi a 2.000 e tantas e
realmente a família oferece um suporte bem significativo. Tem vários estudos demonstrando que as pessoas que têm um suporte social, que a gente chama, é o termo, né, da psicologia, suporte social maior, família e amigos, são pessoas que reagem, lidam com a doença de uma forma mais positiva, mais assertiva, digamos assim, né? Eu acho que tudo conspira, sabe, a favor, aquilo ali, aquela situação é difícil, mas tu tem uma energia, por incrível que pareça, isso é uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar. A gente vê tanta coisa ruim nas pessoas, mas as pessoas têm tanta coisa boa, sabe, pra passar às vezes pra gente, assim, por mais que, sim, tem muita gente que se aproxima de ti por ser curioso, porque... tá, tipo assim, quer saber da tua vida, quer saber no Facebook, posta no Facebook, enfim. Mas, tipo assim, tem tanta gente que te passa uma energia tão boa que eu acho que aquilo ali se torna uma situação tão favorável pra passar, pra te suportar, sabe? Eu vejo sim, a minha aceitação, e já está comprovado cientificamente, grande parte da cura se dá pela própria pessoa. A minha vontade imensa de viver, de continuar sendo mãe, de continuar sendo filha. E o apoio de família, de amigos é fundamental, assim, tem que seja melhor e mais importante. Eu sempre senti, a emanação das vibes positivas das pessoas, assim, pra mim, nos dias mais difíceis que estavam, assim, que às vezes eu, né? Mas eu fui levando assim. Eu fiz os tratamentos e eu sempre fiquei muito bem nas químios, eu não passava mal em nenhuma químio, isso me aconteceu. Claro que vai debilitando o corpo e tudo, né? Eu tinha quase todos os sintomas da quimioterapia, mas de forma muito leve, assim, eram desconfortos, eu nunca passei mal. E o que aconteceu? Eu fui vivendo cada dia, porque era aquele dia que eu tinha para viver. Isso foi uma grande lição de vida para mim, que é algo que eu quero passar, assim, para todas as pessoas que eu puder. A vida é hoje é o presente que a gente tem, né? Eu não lembro muito bem quando foi para contar da situação, mas é sempre muito difícil. Eu sempre digo, eu não sei como que é estar na situação de família. Eu tô na situação de paciente. Posso dizer como que é a minha situação de paciente. É difícil, mas eu acredito que a dor de ser familiar é tão ruim ou pior. Porque eu sempre penso assim, ó, se tu perguntar pra qualquer pessoa, tu prefere que a tua mãe tenha algum problema ou que tu tenha? Tu sempre vai dizer que tu. É preferível que tu sempre vai querer, parece que a gente é mais forte, que a gente vai conseguir, porque às vezes a família, ela tenta fazer o que tá ali, mas ela não tem muito o que fazer, sabe? Então, acho que é bem difícil. E é difícil pra eles, mas eles me trazem muita segurança, assim. Eu tenho muitas pessoas boas ao meu redor, que me ajudam muito. E outra coisa também que ajuda muito é a questão da espiritualidade, do quanto a gente... Porque assim, as pessoas podem te encher de energia boa e tu sentir aquilo ali e viver aquilo ali. Agora, se tu não sentir de verdade aquilo ali dentro de ti, não vai adiantar. As pessoas podem te passar 1000 vezes energia boa, independente da crença. Agora, se tu não tiver firme, buscando energia, ficando bem espiritualmente, não vai resolver teu problema, não vai te sentir seguro, por mais difícil que seja. A gente adoece inteiro, a gente adoece emocional, psiquicamente, a gente adoece socialmente por conta de algumas restrições de convívio que durante um tempo, eventualmente, a pessoa vai ter que conviver, né? Então, assim, a doença é um momento de grandes mudanças na vida da pessoa, né?
E de fato, algumas pessoas inclusive encontram um novo significado para a vida a partir dessa situação do adoecimento, né? Mudam seus valores, mudam suas perspectivas de vida, começam a valorizar coisas que antes não valorizavam mais. Nós temos um projeto que a idealizadora foi a doutora Gabriela Santos, que é mastologista, justamente em função disso, para a gente conversar, a gente acolher um pouco, para a gente passar essa parte mais do apoio em si, do abraço, do se sentirem protegidas, saber que eu não sou a única, são várias pessoas que têm. E isso ajuda muito. E justamente é importante levar um familiar para conversar com esse familiar, para saber como lidar, saber que tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Então, assim, é bem bacana, a gente se encontra a cada 15 dias. O Hospital da Unimed, ela libera o auditório para nós. E é muito gratificante, a gente sai de lá bem renovada e sempre estamos recebendo pacientes e familiares e com certeza vale a pena. E esse é o nosso objetivo, cada vez fazer com que a sociedade entenda que o câncer é uma doença crônica, não é o fim do mundo. Tem uma frase que eu gosto sempre de dizer, o câncer é só uma palavra, não uma sentença de morte. Olha, o que eu posso dizer é que eu aprendi a importância de um check-up médico. E se eu não tivesse feito, podia ter estourado lá pra frente, o troço ia ter sido muito mais complicado. Podia ter entrado em metástase, podia ter perdido um rim inteiro, podia ter passado pro fígado, podia ter acontecido várias coisas. Então, o que eu posso dizer é a importância do check-up médico. Eu sempre penso que tudo isso é aprendizado, não é o porquê, porque isso está acontecendo, é para que isso está acontecendo. O que isso está trazendo de bom para mim, por mais difícil que seja, e eu acho que é por aí que as pessoas têm que pensar, porque por pior que seja a situação, qualquer situação, não só de doença, de luto, porque é tão difícil a gente entender. Eu sempre pensava assim quando eu era pequena, cara, por que a gente vive numa cultura onde a morte é o fim? A gente vê isso e a gente cresce com isso dentro de si. Aí tu vai pensar assim, ó, quanta gente, desde 2012, que é desde quando eu descobri a doença, até hoje já morreu e que não tinha nenhuma doença. Ninguém tem garantia nenhuma de vida, ninguém assinou nenhum contrato quando nasceu, eu vou morrer tal dia, tal hora. Então, eu acho que é isso, viver a vida. Eu sempre pensei assim, eu continuo sendo a Camila, isso que está acontecendo comigo sim é difícil, mas eu vou passar por isso, vou tirar algo de bom disso e vou continuar vivendo e vou continuar sendo a Camila. E não viver a doença. Eu acho que as pessoas às vezes sentem tanto aquilo ali que acabam esquecendo de quem são, do que veio fazer aqui. As pessoas às vezes não pensam nisso, né? Qual é a minha missão aqui? Por que isso está acontecendo? Quem será? Será que eu tenho que aprender ou será que eu estou ensinando? Sabe? Eu acho que é tudo isso, assim. E por pior que seja, passa. Sempre passa. Acho que é isso. Muda tudo, assim. O teu sono muda, o teu emocional é uma hiper mudança, né? Tudo pode acontecer no teu emocional. E com altos e baixos, a gente precisa cuidar muito da alimentação. Gente, cuidem da alimentação, levem muito a sério isso. Porque eu mantive minha imunidade sempre alta, eu fiz 1 ano e 8 meses de químio, eu nunca deixei de fazer uma químio em função de imunidade, eu não tive uma gripe, eu não tive nada durante os químios. E a gente vence, existe tratamento para tudo hoje, a gente vence, mas principalmente a gente vence a si próprio. A gente aprende a se amar, se dar valor à vida, as mínimas coisas, a viver os momentos, a ter motivos para estar aqui, para cuidar de si. Eu acho que isso assim, é o mais importante, o que mais se ganha. E a gente está conversando
quem já teve essa doença, né? Às vezes a gente pensa, poxa, quem nunca passou por um desafio desses, de repente continua vivendo ali aquela vidinha naquela roda do rato, né? E acaba sendo uma grande oportunidade pra gente. Realmente pra mim foi uma grande cura. Está sendo, porque ainda vão abrindo gavetinhas e a gente vai descobrindo coisas. Mas é um super desafio. O câncer é um super desafio. Não é uma doença mortal como se falava antes. Claro que, né, em muitos casos leva a isso. Mas, como tudo na vida, a gente precisa tirar o melhor, né? Nada é por acaso. E pra mim foi isso, assim. Agora eu tô realmente voltando a minha vida com muita motivação. E aí, a partir disso, as coisas vão fluindo, acontecendo e tá sendo tudo maravilhoso. Maravilhoso.